David, Oi, bom dia, Rubão. tudo bem? Na medida do possível. Aconteceu alguma coisa? Ou tá? Não, não, é a ansiedade de sempre. Ontem vocês ficaram até tarde, né, cara? Pois é. Você espera eu sair pra fazer dúvida, é isso? Nem é doido, é pra falar mal de você mesmo. Eu fui ver a gravação depois pra saber o que que vocês ficaram falando tanto. Mas valeu a pena? Falei que ele ia ficar curioso, Valeu. David. É, bem que você disse, mano. Eu achei que vocês estavam se pegando lá. Valeu a pena, pelo menos, David? Valeu. Nossa, eu Valeu? fiquei bem calmo depois, eu tava muito ansioso. Que bom. Bom. Ah, E só foi você sair, Rubão, que a internet da Thaís melhorou, pra você ter ideia. Sabe? Tipo, então, até é isso eu muita estava atrapalhando. coincidência. É muita Até isso. coincidência. Você está falando que até isso eu estava atrapalhando? Hã? Você está falando que até isso eu estava atrapalhando? É. É, coincidência. Depois você saiu, tipo, deu uma melhorada. Ó, hoje eu já tive que fazer um reparo no meu pacote Office. O, o PowerPoint não abria e aí veio uma mensagem para fazer um reparo no pacote do Office. Então, em outro computador, qualquer hora vai dar um piripaque que eu não vou conseguir mais nada. Ai, que sono A miserável. Dell, sua empresa, tava patrocinando fake news, sabia, Rubão? Sua empresa. É, eu vi. Você viu que eles tiraram a propaganda, né? Ah, Rubão financiando fake news, hein? aham. Nunca mais compro um Dell na minha vida. Juro pra você. Eu tava vendo Vaio. Talvez eu troque. Vou ter que trocar de computador. Eu primeiro preciso fazer o meu funcionar para tirar os arquivos dele. Eu não tenho backup de tudo. Vou ter que Mas eu mandar. acho também, Rubão, agora sem brincadeira, é muito arquivo mesmo, tipo, pesa mesmo, sabe? Eu tenho três. Eu tenho três HD externos, David. Eu tenho um de 2 tera, um de 1 tera e outro de 500. Mas o computador não está ligando. Apareceu uma mensagem que tinha corrompido um arquivo do Windows. E aí eu mandei restaurar nos pontos de restauração, né? E aí no ponto que eu mando, você manja disso ou não? Ele tem alguns pontos de restauração. Quando você instala programa novo, ele cria um ponto de restauração. Eu achei que estava dando conflito entre o Chrome e o pacote Office. Aí eu instalei o novo navegador da Microsoft, o Edge Chromium, que chama. E aí quando ele deu esse pau, ele criou um ponto de restauração antes da instalação desse Microsoft Chromium, desse Edge Chromium. E não rolou. Aí ele tinha um outro ponto de restauração anterior. Também não rolou. Ele está com algum pau. E o meu computador eu não comprei aqui, eu comprei nos Estados Unidos. E ele não tem, por exemplo, leitor de CD. Ele não tem entrada para cabo de rede, porque lá é só coisa moderna, né? Então ele tem três entradas de USB e uma entrada de fone só. E tudo que ele tem que fazer é online. E só que ele não rola, não rola, não vai mais nem por um cacete. Ele nem liga agora. Ele nem liga, ele fica iniciando, iniciando, iniciando e não liga. É, não tem suporte, tipo, da própria empresa, assim, pra ligar? Você já tentou? Ah, meu computador tem 1 ano e meio, David. Eu acho que não existe Ah, nada. é verdade. A tela dele é touch, só que a tela está descolando. Então tá cheio de bolha na tela. É bem, bem zoado esse computador. E eu comprei lá como top de linha, o cacete. Nossa, arrependimento mortal. Foi foda. Hoje escreveram que tem gente que vai assistir a gravar. Eu tô sem, sempre esqueço. Hoje eu tô de touca, porque aqui tá um frio dos infernos.
Sensação térmica aqui tá de -80, não é possível. Ai, prof, aqui também tá super Rubão frio, mas também não marginal, tá hein? tanto. Não, aqui em Vinhedo tá muito frio, muito frio. É muito seco aqui, é um frio seco miserável, de doer o osso. Vou esperar mais um pouquinho e vou começar, viu? Quem que tá? Não, que Já marginal. começou, Dê? Eu achei que era alguma. Eu vou lá ainda, mó trampo pra eu ir. Eita porra. Você perdeu o papo ontem, prof, depois da reunião. Eu tava falando, vocês ficaram até às 9, né? Até as 9. Tá Falando mal de louco. você. Não tem problema, faz parte, David. Falando do Dolinho. Hã? Falando do Dolinho. De referências toscas na redação. Ah, mas que bom. Como que vocês gostaram? Eu só me inscreveu. Bom, ô, gente, já meio de 5, eu vou começar. Depois, peraí. Vamos colocar o David para trabalhar. A Isabela entrou. Deixa eu perguntar uma coisa para ela, peraí. Ah, Isabela? Eu? Não, você é a Isa. Tem a Isa e tem a Isabela. Senão eu não distingo. Isabela? Será que ela não me ouve? Oi, Rubão. Tudo bem, querida? Tudo e você? Tudo. Eu pus o arquivo que você pediu lá, você viu? Vi. Obrigada. Então tá bom. Ô, gente, eu vou começar, inclusive, deixa eu falar uma coisa. Quer ver? Você vai liberando, David? Por Sim, favor? senhor. Tá bom. Ó, espera só um minutinho. Deixa eu começar aqui, ó. Ó, ontem me pediram tudo aquilo que é possível de fazer, óbvio, a gente vai fazendo. Ontem me pediram, e ó, quer ver? Sobre a matéria de hoje, olha, eu já deixei aqui o arquivo, ó, acho que não está dividindo essa tela, né? Peraí. Onde tá? Aqui. Ó, eu já deixei o arquivo naquele modelo. Tá aparecendo a página da área interna do Ava? Para Sim. você? Sim. Ó, eu já deixei o arquivo para anotação, tá? E já deixei os slides prontos, tá? A diferença é que vocês vão ver que aqui tem 42 slides e aqui tem 21. Eu edito para vocês, porque a Natália me pediu esse que eu ando chamando de anotação, é aquele que aparece com três, deixa eu ver se vai abrir, com três slides, tá vendo? Para caso vocês queiram ir apresentando, eu vou cortando as animações, tá? Esse aqui, ó, eu já deixei, porque me pediram para deixar antes, para mim não muda nada, tá? Já são os slides prontos, tá vendo, ó? Aí o aluno vai vendo como que ele quer seguir. Só que aqui tem coisa pra caramba, tá vendo? Isso aqui é a nossa aula, tá? Então tem toda a animação aqui, tá bom? Então, enfim, quem quiser, já estão lá os dois arquivos, tá? Tanto para anotar a aula, para anotar a aula eu já tinha deixado, né? E eu já deixei também o arquivo pronto, tá bom? Bom, eu queria começar a aula de hoje, gente, resolvendo essa questão aqui da Unicamp, ainda temos do verbo, tá? Antes de passar para a matéria nova. Alguém quer falar alguma coisa? Abriu um microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não? Que página, Rubão? Putz, que página? Ah, faz 246. ou faz aqui comigo. É 246 ou aqui, ó, tá? Deixa eu só falar uma coisa, gente, que eu percebi. Ô, Manuel, eu vi tua mensagem, eu te chamo hoje, tá? Depois da aula eu te dou um alô. Ontem foi muito corrido, porque ontem a gente teve reunião com o cara da FUVEST, aula de redação, tá? Mas hoje eu consigo te chamar, tá bom? Bom, gente, Delícia, obrigado, professor. imagina, desculpa não responder, mas segunda-feira é um dia muito corrido pra gente, porque tem aula, plantão, aí a gente fez uma reunião ontem, tá? Mas eu te chamo hoje, tá bom? Obrigado.
Nada. O pessoal, eu queria que vocês pensassem um pouco nessa questão. É uma questão muito boa da Unicamp, tá? E além de ser uma questão boa, que vale a pena a gente ver como é que está caindo no vestibular, tudo aquilo que a gente viu, né? A gente já tinha feito uma questão do verbo surfar, não sei se a turma lembra, como VI, TI e tal, e agora uma da Unicamp, tá? E existe uma outra razão para eu querer comentar essa questão, que no final do ano, nas resoluções de cursinhos, né, de vestibular e tal, essa questão deu muita polêmica, porque houve divergência de resposta, e eu acho que não tem divergência nenhuma, tá? Então, diz o seguinte: os enunciados abaixo são parte de uma peça publicitária. Eu vou resolver a questão tentando mostrar quais informações que o aluno tem, para quais informações o aluno tem que se atentar na hora de resolver a prova. Olha, veja, se a finalidade do texto não fosse importante, o vestibular não colocaria. A partir do momento que o vestibular coloca que é uma peça publicitária, o aluno tem que ter bom senso de que isso, em algum momento, vai ser importante. Porque senão não teria sido colocado. Ele falaria, leia o texto abaixo e faria pergunta. Tá? Então, se o cara falou uma informação dessa, tem por trás alguma discussão acerca da funcionalidade de peça publicitária, tá? Que anuncia um carro produzido por uma conhecida montadora de automóveis. A frase é: um carro que até a Organização Mundial de Saúde aprovaria. Anda mais e bebe menos. Essa frase é sintomática. Anda mais e bebe menos. Se ele é anafórico de carro, ele cabe na sua vida cabe nele. Se a turma perceber, está ocorrendo uma inversão. Espera só um pouquinho, quer ver? Deixa eu pegar texto aqui. É que eu só quero colocar numa coisa para vocês verem. Ó, tá assim, né? Ó, ele cabe na sua vida cabe nele. Ô, gente, alguém por um acaso, não é o objeto de pergunta, mas poderia ser questionado. Alguém sabe que figura, a forma como eu dispus o texto aqui é para tentar ajudar. Alguém sabe que figura de linguagem que tem aqui nessa frase? Ele cabe na sua vida cabe nele? Tem uma figurinha de linguagem aqui, de construção. Alguém, por um acaso, sabe o nome sem o da dica? Depois, se ninguém souber, eu dou a dica e assim a gente vai caminhando devagarzinho? É quiasma? Quiasmo? Isa, que falou, Isa? É. O que é quiasmo, Isa? Explica pra gente. É quiasmo, explica pra gente. É essa troca, eu gravo assim, é essa troca Tá. em X. Quando você compara as duas frases, tem uma troca em X. Isso. Essa palavra é fundamental de ter falado, tá? Essa troca em X. Quis, na verdade, do grego, é o nome da letra X em grego, tá? A nossa letra X veio da letra quis do grego. E daí deu a figura de linguagem chamada quiasmo, que é como se tivesse esse X aqui, ó, que a Isa tá falando, tá? Tá vendo, ó? Então, gente, aí o cara fala o seguinte: a peça publicitária apresenta duas orações com o verbo caber. Tá aí. Contraste essas orações. O que é contraste? Compare. Quanto à organização sintática. Essa é a primeira coisa. Primeira palavra comando é compare. Em relação à organização sintática. Não é compare na doida. Tá? Aí ele fala que efeito. Ó, aí a palavra denunciado, efeito. Então, se o aluno está olhando para essa frase, ele cabe na sua vida cabe nele, e o aluno está pensando assim: pô, não estou vendo nada. A Unicamp está te avisando que não é para ver, porque efeito é implícito. Então, tem algum sentido implícito aí. Então, veja, gente, sua vida cabe no... Desculpa. O carro cabe na sua vida, a sua vida cabe no carro. Eu só estou traduzindo a frase.
tá? O carro cabe na sua vida cabe no carro. Tudo bem? Vamos por partes? Me fala o que você... Eu vou marcar, tá? Deixa eu só puxar aqui para cima, por favor, pra vocês verem. Me fala, contrasta para mim, sintaticamente. Como é que você... Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Pronto, tá aqui, ó. Contrasta essas duas orações quanto à organização sintática. Ó, esse X, ele passou para cá e sua vida passou para cá. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que são tranquilas. Ele é sujeito e aqui embaixo não é sujeito mais. Não é sujeito porque sujeito não é preposicionado. Aqui em cima, na sua vida, na é em mais a, né? Não é sujeito. Sujeito aqui. Então, o que eu vou falar? Só que nós vamos ter que fazer diferente. O sujeito da frase 1 passou para um não sujeito da frase 2. Agora, não existe a classificação não sujeito. Nós vamos ter que falar que isso aqui é. E na frase 1? O não sujeito passou para sujeito. Tudo bem? Eu queria deixar na mão da turma agora. Como é que eu faria? O que eu faria? Eu faria assim, ó. O sujeito, ele, na frase 1, na frase 2, passou a desempenhar a função sintática de pororó. E na sua vida, que tem a função sintática de pororó, na frase 1, passou a funcionar como sujeito na frase 2. Tá ficando claro, gente? Você tem que falar a função sintática disso e a função sintática disso. O que eu queria deixar claro para a turma? Minha opinião. Eu acho que até esse ponto aqui, todos os caras que estavam fazendo a segunda fase da Unicamp acertaram. Falar que o ele é sujeito, falar que sua vida é sujeito, acho que todo mundo acertou. Ou seja, gente, tenta pensar assim, tá? Ou seja, até esse ponto, infelizmente, nós não conseguimos eliminar ninguém. Nós temos que dar um passo a mais. E o passo a mais está aqui, ó. O que isso aqui é? Eu estou falando toda essa lenga-lenga para falar o seguinte: sabe aquele velho hábito do aluno de autocomiseração que fala assim, pelo menos eu não zerei a questão? Eu acho que ninguém que vai fazer a segunda fase vai zerar essa questão. Mas quem vai acertar inteira é uma quantidade de aluno pequena. Alguém, por um acaso, consegue? Ele cabe na sua vida? Qual que é a função sintática de na sua vida? Seria ODP? ODP? Tá. Vamos pensar. Se for ODP, David, ou, não esquece, e é bom exercício para a gente revisa. Vou revisar na ordem. Ou é para dar ideia de parte, tudo bem? Desculpa, não foi nessa sequência. Ou foi para dar ênfase, ou foi para dar ideia de parte, ou foi para tirar ambiguidade. Se você está falando que é ODP, ó, gente, tenta ver o ferramental. Se você está falando que é ODP, você está falando que esse verbo é TD. Opa, TD. Se o verbo é TD, ele aceita passiva, certo? Sua vida é cabida nele. Você faria essa voz passiva, David? David e a turma. Sua vida é cabida. Sem medo de errar, David. Não? Eu não faria, não. Prova que esse verbo não é o quê? TD. Então, esse verbo ou é TI ou é VI. Se esse verbo é TI ou VI, o que eu sei? Que isso aqui não pode ser OD, não pode ser ODP e não pode ser agente da passiva. Sim? Gente, nós estamos revisando. Se o verbo é TI ou se o verbo não aceita passiva, o verbo é TI ou VI. Certo? Se o verbo é TI ou VI, não pode ter OD nem ODP. Certo? Não pode ser AP, porque não aceita passiva. Possibilidades. Ou isso aí é OI, ou isso aí é adjunta adverbial.
Agora é com vocês. Eu acho que é adjunto adverbial. Qual é o papel semântico do aí? Qual é o papel semântico do aí? Então, Destinatário. isso. O que eu quero que vocês entendam é assim, ó. Quando o Felipe falou, eu acho que é adjunto adverbial, eu acho que assim, vocês vão estar tranquilos para fazer análise sintática, a hora que vocês falarem assim, ó, é adjunto adverbial. Quando vocês estão falando eu acho que, vocês não estão muito seguros. Vocês ainda estão tentando adivinhar. O que eu quero tentar mostrar é que nós vamos resolver a questão inteira sem nenhuma informação nova. Tudo que foi aplicado em aula está no vestibular. Papel semântico do aí, destinatário. Destinatário. Papel semântico do AA, circunstancializador. Se for um AA, pode ser AA do quê? Opa, circunstancializador. Pode ser AA do quê? Lugar, modo, causa que a gente viu ontem. Se for AA, seria AA do quê, Felipe? Deixa eu pôr para cima para ver a frase. Lugar. Adjunto adverbial do quê? De lugar. Tudo bem? Então, na frase ele cabe na sua vida, esse na sua vida é adjunto adverbial do quê? De lugar. Até aí tudo bem? E na de baixo? Sua vida cabe nele. Qual que é a função sintática de nele? Gente, olha a frase, ele cabe na sua vida e me responde a seguinte pergunta. Ele cabe na sua vida, onde que ele cabe? Na sua vida. Sua vida cabe nele, onde que sua vida cabe? Nele. Portanto, aqui também é adjunta adverbial de lugar. A turma consegue entender agora? Porque eu vou apagar para vocês entenderem uma coisa. Bem? Então, o verbo é VI, ó. O verbo é VI. Pronto, tá pronta a questão. O que que eu vou fazer agora? Assim, ó, minha resposta, ó. Peraí. Minha resposta. Na frase, ele cabe na sua vida, eu tô como se eu estivesse respondendo, tá? Na frase, ele cabe... Nunca coloquem na primeira frase, tá, gente? Nunca remetam o examinador ao caderno de questões. Se você quer usar a primeira frase, você copie, tá? Então, na frase, ele cabe na sua vida, o pronome ele funciona como sujeito na sua vida de junta adverbial de lugar. E cabe a VI. Fazendo a inversão da ordem, sua vida passa a funcionar como sujeito, ele passa a funcionar como adjunto adverbial de lugar e o verbo mantém-se como VI. Eu queria saber se da primeira parte alguém tem dúvida. Porque a parte gramatical... Ô, Rubão, Fala. eu ainda não entendi. Eu sei que, tipo, acho que o verbo caber, ele tem sentido completo, né? Uhum. Beleza. Só que eu não entendi uma coisa. Por que o na sua vida não seria o destinatário? Ó, David, pensa assim, David. Quando você falar que o X é destinatário, a ação do verbo está projetada no X. Pega o exemplo clássico. Eu enviei o recado ao David. Eu enviei o recado ao David. A ação de enviar está projetada em um X que vai receber alguma coisa. Eu enviei o recado ao David. A ação de enviar está projetada que algo vai ser enviado. Tá entendendo, David? Tá no verbo. Eu me Pensa perdi no um verbo pouco, em... Rubão. Peraí, eu me perdi um pouco. Tá. É que eu mudei a linha teórica, David. Porque assim, eu tô te dando outra teoria, porque não adianta eu ficar repetindo a mesma teoria. Por isso que eu tenho que ter vários modelos teóricos na mão, tá? Porque se um não tá dando certo, não adianta ficar repetindo, que você não vai entender mesmo. Tá? Então, eu tô mudando a linha teórica. Então, o verbo enviar, tá? Lembra, você pegou alguma parte do plantão que eu falei de valência verbal? Sim. Então, pensem, a teoria que eu estou te dando é a do Mário Perini, é de valência verbal, é de camada de valência. Pensa no verbo enviar, David. Ele pressupõe um adjetivo, um cara que faz ação de enviar,
ele pressupõe alguma coisa que vai ser enviada para ter um enunciado linguístico no sentido completo. Tá, David? E ele pressupõe que alguém vai receber aquilo que foi enviado. Aquele que vai receber é a quem se destina a ação de enviar. Pensa no verbo perdoar. Pensa no verbo perdoar. Tem alguém que perdoa. Deus perdoa. Tem alguma coisa que é perdoado. Tudo bem ou não? E tem alguém que vai receber esse perdão. Essa pessoa que vai receber é o que a gente chama de destinatário. Ela vai receber o perdão. Então, o verbo perdoar é VTDI. Por quê? Porque tem um paciente do perdão, aquilo que vai ser perdoado, e tem a pessoa a quem se destina o perdão que Deus dá. Quando eu pago, eu vou te dar vários exemplos. Pensa no verbo pagar. Existe alguém que paga, existe alguma coisa que está sendo paga, vou pagar alguma coisa, e existe aquele que se beneficia do pagamento. Aquele que se beneficia do pagamento é a quem se destinou o pagamento. Se é a quem se destinou, é o destinatário. Fica claro, David? Sim, agora no verbo caber, Rubão, dessa frase, como que ficaria? Não fica, porque o verbo caber não é VTI, ele é VI, ele é um verbo de valência única. Alguma coisa cabe. O na sua vida não é o destinatário do caber, David. A ação do caber não é projetada para um termo depois dele. Pensa, faz uma analogia com pagar. A ação do pagar é projetada num termo à direita. Pensa em ordem direta, tá? X paga Y. A ação de pagar, praticada pelo X, é projetada no Y. A ação de caber não é projetada em nenhum termo à direita. Se a ação não é projetada num termo à direita, não vai ter nem o paciente nem o destinatário. E aí eu vou repetir uma coisa, David. O papel semântico é fundamental. Sua vida é o lugar onde o carro cabe. Sua vida não é o destinatário do caber, porque o verbo caber nem pressupõe um destinatário. Tudo bem? Aí, só uma coisa, David. Eu tenho o maior medão de que a hora que você foi fazer essa questão, você e todo mundo, vocês têm usado aquelas teorias tradicionais, que é de ficar fazendo pergunta. Ele cabe na sua vida. Quem cabe, cabe em algum lugar. Porque esse modelo de pergunta, de ficar fazendo pergunta para verbo, ele vai levar ao fracasso. Eu já falei, o vestibular, quem tentou fazer a tarefa ontem já viu. Quem tentou fazer a tarefa ontem já percebeu que se ficar elaborando pergunta para verbo, não vai rolar. Por isso que eu dei só 20 exercícios. Porque eu quero que, por meio dos exercícios, vocês fiquem repetindo a teoria que eu estou dando, o modelo teórico. Beleza? Bora, gente. A segunda parte é aquela parte que vai mostrar a tua competência de leitor. Existe uma palavra técnica que você precisa ter aprendido em aula, que é a palavra efeito. Então, quando o aluno... Isso que a gente fala. O aluno precisa ter tido uma aula técnica para aprender o que significa a palavra efeito. Efeito é não explícito ou implícito. A partir desse minuto, você tem que começar a tentar ver qual que é o efeito, o que está implícito, que uma propaganda fala. Bora lá. Como é que vocês leem Ele cabe na sua vida? Espera aí. Vou escrever embaixo. Ele cabe na sua vida. Como é que você interpreta a frase o carro cabe na sua vida? Questão econômica? O carro cabe na... Como assim? Fala melhor, Isa. Não, então, por exemplo, assim, o valor dele
cabe de acordo com os seus ganhos. O valor é acessível. Isso, É um carro não caro. isso. Quer falar? Isso. Legal. Vai. Agora, pensa nisso com a propaganda. Sua vida cabe nele. O que significa sua vida cabe nele? Que é um carro seguro. Que além de acessível, ele é seguro. Seguro? É espaçoso. Não, espaçoso. Espaçoso. Então é um Esse que era o carro, tamanho ideal um da carro grande. família. Um carro grande. Agora, gente, ó, um carro grande é um carro pequeno, geralmente, né? É um carro pequeno ou um carro caro? Prototipicamente, um carro grande. Caro. Caro. Claro. Caro. Caro. Lê a propaganda agora. Ele é um carro acessível, mas não é caro. Ele é tá entendendo o que ele está falando? Ele é um carro grande. Carro grande consome muita gasolina ou pouca gasolina? Um carro grande. Muita. Muito. Tá vendo que ele bebe menos? Então, o que ele está te falando? Que esse carro aí é um carro grande, econômico e barato. Por isso que ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Ele é um carro grande, espaçoso. Tá aqui embaixo, ó. Tá? Ele é um carro grande, espaçoso, porque cabe sua vida inteira nele. Aí você, quando lê, fala, porra, eu não vou ter dinheiro para comprar esse carro, não. Mas o que ele já fala, ó? E vê que a ordem é importante, ó. Ele fala, ó, é um carro barato. Ó, gente, a frase é assim, né? Ó, é como se fosse assim, ó. É um carro barato. Aí o que o cara fala? Puta, carro barato deve ser uma bosta, deve ser pequeno. Mas é um carro grande. Eu queria saber uma coisa. Estão entendendo agora? Estão conseguindo entender? A minha pergunta é, vocês tinham notado esse mas implícito aqui, ó? Ele é um carro grande, perdão, ele é um carro barato. Tá ficando claro o que eu estou escrevendo aqui ou tá ficando muito bagunçado? Ó, ele é um carro barato, mas é um carro grande. Vocês entendem a frase? Agora me fala uma coisa. Qual que é o efeito que isso cria? Eu estou traduzindo a frase para chegar ao efeito. Qual é o efeito? Com essa frase, se tem mais chance ou menos chance de comprar o carro? Mais chance. Logo, qual é o efeito? Essa frase tem maior poder de convencimento ou menor poder de convencimento? Maior. Como é que chama a palavra técnica? Eu vou te convencer, eu vou te... Ludibriar. Persuadir. Persuadir. Portanto, essa frase tem efeito persuasivo porque enaltece o tamanho do carro e, ao mesmo tempo, fala que é um carro acessível. É assim que a gente teria que responder. Essa frase cria um efeito persuasivo porque, ao mesmo tempo que enaltece o tamanho do carro... Tá vendo aqui, gente? Porque, ao mesmo tempo que enaltece o tamanho do carro, fala que o carro é acessível. Eu queria saber se alguém tem dúvida da questão, porque se não tiver, eu queria terminar, falar uma coisa em termos do verbo, antes de ir para o próximo slide, antes de ir voltar para a aula. Alguém tem alguma dúvida? Não? Gente, então, fica combinado o seguinte, tá? Ó, peraí, deixa eu só diminuir. Opa. Só um minuto. Quinta-feira, se eu não me engano, depois vocês vejam no horário, eu acho que foi na quinta, está colocado o meu plantão, tá? Eu vou começar o meu plantão resolvendo as questões de sala de aula. Então, eu preciso que você faça, tá? O plantão é gravado e o plantão vai subir para o Facebook. Então, se por um acaso alguém não puder entrar no plantão de quinta, não tem problema, óbvio, tá? E você quiser pegar as respostas dos exercícios de sala, vão estar na primeira parte do plantão. Você entra na primeira parte do plantão,
vai ser a resolução dos exercícios. E a segunda parte, eu até marquei um plantão um pouco mais longo, acho que de 3 horas, né? E a segunda parte é tirar dúvida dos exercícios que eu pedi para fazer, tá? Por série que eu te mandei. Série 1, série 2, série 3. Tudo bem? É claro? É claro? Ficou claro como é que é para fazer? Então tá. Bom, pessoal, feito isso, a gente vai passar para a sequência do curso, tá? Como eu falei, os slides estão lá, tá? A gente vai, conforme a gente vai fazendo essas aulas aqui, a gente vai aperfeiçoando, né? Então agora, todo início de aula, todo início de slide, eu vou deixar o número da aula a que corresponde. Então a gente está fazendo das aulas 29 a 32, que são vozes verbais, e de 37 a 40, que são palavras C. Tá vendo que tem um intervalo aqui, um gap, ó, entre 33 e 36. Eu estou juntando duas matérias para ficar mais fácil a aula, tá? Eu vou te falar com toda a franqueza do mundo. É uma das 3 aulas mais difíceis do ano, tá? É uma das 3 aulas mais difíceis do ano. Eu vou caminhar com toda a calma do mundo, tá? Para a gente ver a matéria. E é uma aula difícil, gente, por 2 razões, no meu entender. Pela quantidade de informação, que não é pequena, é grande, tá? E pela quantidade de informação errada que vocês têm. Então, a quantidade de informação errada atrapalha muito o aluno, tá? E esses 2 assuntos, vozes verbais e palavras C, eles se interseccionam. Por isso que eu vou juntar. Tá? Porque tem, às vezes, palavra C que vai deixar a frase na voz passiva, às vezes tem palavra C que vai deixar na voz ativa, e ainda numa outra voz. Então, a gente tem que ver isso num conjunto, tá? Então, nós vamos juntar. Tanto é verdade que eu não sei que ponto que eu vou chegar, dependendo do ponto que eu chegar, eu vou te dar a tarefa assim, ó, faz os exercícios tal, 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 da aula 29 a 32. E os exercícios tal, 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 da 37 a 40. Eu vou fazer tudo junto. Tudo bem? Beleza? Ah, uma coisa. Ó, com essas mudanças de data de Enem, que ontem o ministro já soltou uma outra novidade, que eu não quero ficar especulando, porque cada hora é uma coisa diferente, ele já soltou uma novidade diferente daquilo que ele escreveu. Gente, nós, em tese, por enquanto, nós e estou falando nossos professores, nós ganhamos 2 semanas de aula, isso eu já tinha te falado. Isso está fazendo com que a gente esteja reprogramando o curso. Nós, professores, a gente está readequando a programação. Tá? Então, por exemplo, para dar um exemplo, o Ricardo Rosa, ele mexeu na sequência da apostila, em relação ao livro. Então, eu adiantei a publicação de livro, tá? E pus no AVA o próximo livro de exercício para atender uma exigência do Ricardo Rosa. Vocês estão compreendendo? Então, o próximo livro que vai ser entregue impresso, como o Rosa mexeu na ordem das aulas, eu publiquei online. Vocês vão receber impresso no segundo semestre. É que ele alterou a ordem quando ganhou as 2 semanas de aula, as 2 semanas a mais. Ficou claro isso? Então, no AVA, quer ver? Espera só um minutinho, por gentileza, para não ter perigo de ficar mal entendido, tá? Me desculpem, mas eu acho que isso aqui é importante. Ó, aqui, ó, no AVA, não está aparecendo para vocês, né? Espera aí. Está aparecendo agora? Está aparecendo? Tá, Sim. agora sim. Então, a apostila 3, que eu já tinha liberado, tá? E tá aqui, ó, o livro de exercícios 3. Como o Rosa mexeu na ordem, tá? Eu tive que antecipar exercício. Isso ia acontecer lá no final do ano, porque o Tião, ele dá a apostila 5 antes da 4. Mas aí no impresso não tem problema, tá? Mas enquanto a gente tá no online, não tem jeito. Então, gente, eventualmente, tá aqui, ó, quer ver? Peraí. E tá por setor, tá? Tá inteirinho, que é para você não ter problema. Você consegue baixar inteiro, tá? Tá aqui, ó. Os setores inteiros estão aqui. Tudo bem? Tá? De todas as matérias, sem problema nenhum. Peraí. Ah, tá aqui em português. Achei que não tava. Beleza? Bom, ô turma, deixa eu só voltar aqui.
Bom, vocês perceberam que a gente está... Ficou claro a parte técnica do negócio, de organização? Ficou claro? Porque ontem, alguns alunos me mandaram assim, Rubão, não entendi como está a tarefa. E eu acho que vocês estão entendendo. Se não entendem, vocês ficam perdidos em casa. Ficou claro, então, gente? Tá? Sigam sempre aquilo que a gente está falando, porque nós, professores, a gente está discutindo muito como é que vai ficar esse calendário agora, né? Porque a gente está ganhando 2 semanas de aula. Então, como vai ficar o calendário, essa coisa toda? E a gente vai decidindo internamente e vai passando para vocês seguirem direitinho. Não adianta ficar poluindo a cabeça de vocês com um monte de especulação, que senão tira o foco do estudo. Tá? Então, segue, por favor, o que a gente vai falando, que vai dar tudo certo. Tá? Ó, então, nós vamos estudar vozes verbais e palavra C. Tem uma parte da aula que eu consigo fazer separada. Tem uma parte da aula que eu não consigo. Tá? Então, gente, nós vamos começar pela parte que não é junta, tá? Óbvio, e depois a parte que é separada. Pois bem, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o que define voz verbal. Voz verbal é definida pela atitude do sujeito. O sujeito tem atitude. Ô, David, que eu estava te falando, o verbo pagar, ele pressupõe alguém que vai pagar. Esse alguém que vai pagar, ele vai fazer ação. Tá compreendendo, David? Então, se o cara vai fazer... Alguém até me perguntou, né? Se o cara vai fazer, a gente fala que o cara é agente. Agente tudo junto, não separado. Tá? A palavra agir pressupõe que alguém está fazendo. A palavra sofrer pressupõe que alguém está sendo paciente. Agora, turma, tá vendo que é a atitude do sujeito mais a estrutura verbal. Se o aluno olhar só para um ou só para outro, ele vai errar. Então, veja uma coisa. Ó, e eu vou repetindo a lenga-lenga. Eu passei para um item de análise sintática, que é voz verbal, e eu continuo tendo que achar sujeito. Então, você está percebendo que o passo inicial até agora, para análise sintática, é o sujeito. Você percebeu que achar o sujeito é necessário para o objeto direto. É necessário para o objeto indireto. Agora, eu já vou explicar. Agora, eu vou te dar vozes verbais e eu estou falando, ó, atitude do sujeito. O que pressupõe? Que o aluno tem que saber achar sujeito. Gente, então percebe, ó, a gente já está entrando na 3ª semana de análise sintática e se o aluno tiver problema na aula de sujeito, o problema vem aumentando. Porque aí o aluno, na hora que começar a confundir sujeito com objeto direto, ele vai ter problema em termos do verbo. Se o aluno continuar confundindo sujeito com objeto direto, ele vai ter problema em voz verbal. NGB é a sigla de nomenclatura gramatical brasileira. NGB é a sigla de nomenclatura gramatical brasileira. Agora, turma, se eu coloquei número 1, o que eu quero que você entenda? Tem o número 2. TT é teoria textual. Então, existem vozes verbais segundo a nomenclatura gramatical brasileira e existem vozes verbais segundo a teoria textual. Rubão, qual que é a diferença? Voz verbal segundo a NGB, o vestibular pode cobrar nome. Então, são esses nomes que vocês têm que aprender. Presta atenção, tá? Se o cara perguntar em que voz está a frase X, a alternativa vai ter que ser um desses nomes aí, ó. Nome de voz verbal são esses que eles podem cobrar. Agora, existem outros dois, presta atenção, gente. Existem outras duas, vozes verbais, cujo nome eles não podem cobrar. Rubão, eles são proibidos por lei. Por quê? Porque esses nomes que vocês estão vendo aí não aparecem em livro de ensino médio. Os nomes, mas aparece a ideia. Então, vê se é claro, gente. O que está em marrom
você tem que aprender o nome e a interpretação de texto. O que está em verde, o nome não tem como cobrar, mas a parte de texto tem. Até aí, é claro? Então, veja, a gente vai estudar 7 vozes verbais. É aí que eu queria que o aluno parasse, pô, e falasse, caralho, tem 7? Eu só aprendi ativa e passiva? Pois é. Se de 7 você aprendeu 2, você tem um gap aí. E passiva, eu te pergunto qual? Qual das 2 passivas você aprendeu? Analítica ou sintética? Tem aluno que aprendeu as 2. Tem aluno que deu um passo a mais, gente, e aprendeu a reflexiva. Então, vê uma coisa. Só um minutinho, Samuel. Vê uma coisa, gente. O aluno que de 7 nomes, eu repito, tá? Os nomes em verde não são importantes, só são importantes para dar aula. Está muito seco por aqui, gente. Minha garganta está ficando muito zoada. Eu só vou... Os nomes em verde, tá? E a aula vai estar separada. Primeiro o marrom, depois o verde. Tá? Se o aluno só aprendeu 2 dos 7 nomes, ou 2 das 7 ideias, 2 das 7 ideias, pô, o aluno aprendeu 1/4 da matéria. Eu acho, sei lá, chega uns 30% que aprende essas 5 aqui, ó. Eu acho que chega a uns 30%. Quer dizer, outra vez, de qual pressuposto que eu parto? A sala está começando desnivelada, ó. A sala está começando desnivelada. O que eu preciso? Olha para minha mão aqui, ó. O que eu preciso? Eu preciso pegar esse cara que está alto e preciso subir esse cara. E esse cara que está aqui, eu preciso chegar até esse. Eu não vou fazer assim, né? Abaixar esse. Então, o que é natural? Que quem tiver embaixo vai ter mais dificuldade no começo. E não é para assustar. E não é para desesperar. Faz parte. Não importa, gente. Eu estou cansado de falar. Não importa o ponto do qual você está partindo. Importa o ponto com o qual você vai terminar a aula. É isso que interessa. Fala, Samuel. Sou eu, no lugar dele. Fala, Sara. Eu só não entendi, eu não consegui ouvir o que é NGBTT. NGB, nomenclatura gramatical brasileira. Tá. Tá? Ó, se vocês tiverem curiosidade, peguem dicionário grande. Espera só um pouquinho. Eu não sei onde está minha aula, velho. Só um minutinho, gente. Ó, dicionário, conhece? Conhece o dicionário do AIS? Aham. Ó, antes de ter palavra, ó, tá vendo? Palavra só começa aqui, ó. Não tem palavra ainda no dicionário. Tudo isso aqui é NGB, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver daí. Tudo isso aqui é NGB. NGB são os nomes que podem cobrar no vestibular. Todo começo do dicionário desses grandes tem. Tá? Estão me ouvindo aqui? Porque eu não estou com o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Ó. Eita, peraí. Mas, Rubão, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Então, gente, quando eu dou aula e falo assim, só um minutinho, quando eu dou aula e falo assim para vocês, ó, tem 10 classes de palavra, tem 17 orações subordinadas, tem 6 orações coordenadas. Não é em livro que a gente pega isso, a gente vai ali. Então, tudo que é de nome que o vestibular pode cobrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil. E se tiver alguém, gente, fala para mim, por favor. Pode ter aluno que aprendeu na escola um nome chamado sujeito oracional. Alguém aprendeu esse nome só por curiosidade? Essa nomenclatura? Sujeito oracional? Ninguém? Melhor. Por quê? Porque esse nome é antigo. Hoje se chama oração subordinada substantiva subjetiva. Então é uma questão de nomenclatura. Tem um que fala, os nomes mudam? Ué, rapaz, tem nome de osso que muda? Por que nome de oração as coisas não vão mudar? Conforme você vai estudando mais, vai descobrindo mais coisas. Então, NGB, Sara, nomenclatura gramatical brasileira. Tá? Tá. TT, teoria textual. Tá. Bom? Obrigada. Só isso. Posso seguir, gente? Posso seguir? Bom,
Tem uma parte da aula que é para reconhecer voz verbal. Então, eu vou olhar para a frase e falar, isso aqui está na voz ativa, isso aqui está na passiva analítica. Porque, gente, vai pensando como é que cai no vestibular. Pode cair de duas formas, né? O cara te dá a frase e coloca esses nomes nas alternativas. Entendem o que eu falo? No enunciado, ele te dá a frase e esses nomes na alternativa. Ou, o que ele faz? Ele coloca o nome no enunciado e pede a frase. Então, imagina o seguinte, assinale a alternativa em que a frase está na voz passiva sintética. Eu vou resolver esse exercício de uma forma. Ele te dá a frase e fala, em que voz que está essa frase? Eu vou resolver de outra forma. Uma terceira possibilidade. Assinale a alternativa que, convertendo a voz passiva analítica para sintética, não há inadequação gramatical. Ou seja, é uma parte de converter voz verbal. Então, tem uma parte que a gente vai ter que comparar esses nomes todos. Ficou claro? Bora para frente. Ativa. Ó, turma, é óbvio que eu vou começar do básico, tá? É óbvio que eu vou começar do básico para depois aprofundar. Para eu dar a voz verbal da frase, primeira coisa, sempre achar sujeito. Sempre achar sujeito. Na frase, os alunos leram o livro, acho que é tranquilo, vai percebendo o grau de dificuldade aumentando, tá? Eu acho que é tranquilo para o aluno perceber que o sujeito é quem? Os alunos. Na frase precisa-se de empregados, alguém pode me falar por que o sujeito é indeterminado, sem me falar nada da palavra ser? Porque é porque, tipo, de empregados tem preposição? Não. Você falou É, porque é que, empregados. é, Me não, é que na define, real... Opa, me desculpa. define sujeito. Não, fica tranquilo, David. Não desculpa não, cara. Me define sujeito indeterminado. Define É quem faz ação, mas não sabe quantos ou quem. quem. Então, na frase precisa-se de empregados. Existe quem precisa? Existe. Existe. Mas como eu não sei nem quem nem quantos, o sujeito é... Gente, voz ativa. Qual é a atitude? Não esquece, tá? Atitude do sujeito mais estrutura verbal. Voz ativa. Qual é a atitude do sujeito? É um sujeito agente. É um sujeito que faz ação verbal. Então, eu tenho um argumento para saber que empregados não pode ser... Não está aparecendo a caneta. Só um minuto, por gentileza. Achei. Ó, eu tenho um argumento para saber que isso aqui é não sujeito. Eu tenho um argumento para saber que isso é não sujeito. Por interpretação de texto, eu sei que alguém precisa. Se alguém está precisando, está fazendo ação. Então, mesmo que eu não saiba quem é o sujeito, a atitude do sujeito eu consigo saber. Se eu tenho um sujeito, então, de atitude ativa, voz ativa. Deixa eu apagar tudo isso. Ah, peraí. Opa. Peraí. Só um minutinho, por favor. Eita. Peraí, gente. Deixa eu apagar. Então, primeira coisa que o aluno guardou. Uma coisa simples. A partir de hoje, essa frase está na voz ativa ou passiva? O aluno falou ativa. O que ele me garantiu? Que existe um sujeito fazendo ação. Acho que isso é muito óbvio e muito básico. Agora, turma, vocês já sabem que quando eu começo a te vender essa ideia de que isso é muito fácil, isso é muito óbvio, daqui a pouco começa a vir uns torpedo pela frente, que toda essa facilidade, toda essa obviedade desaparece. Então, toma cuidado. E eu te vendo essa facilidade, tá? Para você falar, puta que pariu. Então, o troço, é óbvio que a hora que a gente começar a juntar, vai agravar a dificuldade. Ó, agora o que eu quero que você entenda? Se eu tenho duas frases com voz passiva,
o fato de ser passiva é o mesmo. O que vai diferenciar uma analítica e outra sintética é outra coisa. Agora, o que me demonstra... Eu vou repetir para frente, tá? O que me demonstra a voz ativa? Sujeito faz ação. O que me demonstra a voz passiva? Sujeito sofre ação. Ouça o que eu vou falar agora, mas a volta não é verdadeira. Rubão, toda vez que for voz passiva, o sujeito sofre ação? Sim. Rubão, toda vez que o sujeito sofre ação, voz passiva? Não. Guarda a informação. A volta não é verdadeira. Não é uma relação verdadeira e necessária. Tudo bem que eu estou falando? Tudo bem? Então, se eu vou te mostrar a voz passiva, dá uma olhada, gente. Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. Se eu vou te mostrar a voz passiva, tá? Eu vou te mostrar a frase em que o sujeito é paciente. Olha para a frase leu-se o livro. Ó, se o aluno não pensar, ele vai responder errado, tá? E as perguntas vão ser no começo de texto, tá, gente? A pergunta é, na frase leu-se... Turma, ó, só uma coisa. Vocês já perceberam que quando eu começo a fazer pergunta, a aula está indo para a interpretação de texto. Quando é gramática, é expositivo. Quando eu quero que você comece a entender texto, eu começo a fazer pergunta. Eu quero que você entenda o que você está lendo. E se eu ficar falando o que está na frase, a gente não está exercitando, e a gente precisa exercitar. Então, responde com calma. Deixa eu pegar aqui para escrever. Primeiro, na frase leu-se o livro, existe quem leu? Sim ou não? Sim. Sim. Segunda pergunta, então. Peraí. Vai ser só dessa frase, tá? Quem leu? Quem leu? É agente ou paciente? É interpretação de texto. Quem leu? É agente ou paciente? Agente. Agente. Pergunta. Você sabe quem leu? Não. Você sabe quantos leram? Também não. Também não. Presta atenção que a resposta está na frase. Mas o livro é sujeito. O livro é sujeito. Tá em vermelhinho ali, ó. Eu quero saber uma coisa. Quem leu está apagado. Até aí todo mundo consegue ir, gente? Peraí, Rubão. O livro é sujeito? É, calma. Calma, David. Você vai entender agora. Eu queria o nome da função sintática que está apagado. Função sintática FS. De quem está apagado. Eu quero o nome, gente. Indeterminado. Não, eu quero o nome. Eu quero o nome. Eu quero a função sintática. Eu quero o nome. Classifique sintaticamente... Ó, uma questão de vestibular. Classifique sintaticamente o termo que pratica a ação dessa frase. Eu quero o nome. Não é o agente da passiva? Aí, alguém matou. É o agente da passiva. Porque essa frase está na voz passiva. Então, para e raciocina. Sujeito indeterminado. Presta atenção, gente. Sujeito indeterminado. Existe quem faz ação? Existe. Você sabe quem? Não. Você sabe quantos? Não. Você vai falar, caralho, mas está se encaixando tudo aqui? Só não está se encaixando numa coisa. Voz passiva, isso eu já falei, tá? E se vocês não guardarem isso, é normal. Voz passiva, não existe sujeito indeterminado. Eu já tinha te falado isso. Se você for lá na aula de sujeito, você vai pegar isso aqui. É por isso que essa aula que a gente começou a dar, eu comecei a te falar que é muito difícil. Porque você precisa de muita informação de uma vez. Todas essas... Ó, gente, isso aqui eu tinha te passado lá na aula de sujeito. Quem tiver anotação aí fácil, se quiser pegar lá para verificar, pode ver. Pode ver.
que eu já tinha dito que em voz... Ô, Felipe, eu tô preocupado que você está fazendo uma cara de dúvida do caralho. Eu só tô pensando aqui. Mas tá acompanhando? Tá indo. Tá? Ó, gente. Então, quer ver? Só um minutinho, por favor. Peraí. Eu consigo apagar isso. Ó, vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Tá bom? Tá? Dá para ler, né? Tudo bem? E eu vou colocar a frase: leram o livro. Leram? Sim ou não? Sim ou não? Qual foi a pergunta, Rubão? Desculpa. Não. Tudo bem? Leram o livro? Estão vendo? Eu quero saber se vocês estão vendo a frase. Sim. Ah, sim. Tá. Qual que é a função sintática de o livro? Eu quero... Vai comigo, que vocês vão ver o que vai acontecer. Qual que é a função sintática de o livro? Objeto direto. Objeto, direto. OD. Qual que é a função sintática que o OD... Peraí, que agora ela já fudeu lá em cima. Não sei se vocês vão... Qual que é a função sintática que o OD exerce na passiva? Sujeito. Então, o livro foi lido. Agora, em algum dia, eu perguntei assim, ó, qual é a função sintática que o sujeito exerce na passiva analítica? Na passiva sintética? Ou a minha pergunta foi, qual é a função sintática que o OD exerce na passiva? Não foi Tá sempre... na passiva. Pois é, o que eu quis mostrar para a turma com essa pergunta? Que o OD da ativa é sujeito tanto da analítica quanto da sintética. Deixa eu fazer uma coisa, gente. Deixa eu fazer uma coisa. Só um minuto. Pronto. Aqui, ó. Leram o livro. Leram o livro. Aqui, ó. Passivo, o livro foi lido. Continua comigo, gente. Qual a função sintática? Ó, só tenha como base o seguinte, não é fácil você acertar a resposta às perguntas que eu estou fazendo, mas cada vez que você acerta, sabe o que você tem que pensar? Opa, subi um degrau. Opa, subi um degrau. Por isso que eu vou ficar fazendo pergunta o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você tem que estar o tempo inteiro raciocinando. Se existem aulas que os alunos falam que saem cansados, são essas. Qual a função sintática, que o OD exerce na passiva? Só um minuto. A gente já sabe. Sujeito, certo? Qual a função sintática que o sujeito exerce na passiva? Qual a função sintática... O nome, eu quero o nome. Qual a função... Passivo. Fala? Agente da passiva. AP. AP. Certo ou não? Então, se eu te dou a frase leram o livro... Continua comigo, gente. Se eu te dou a frase... Deixa eu tirar esse AP daqui. Vou deixar aqui, ó. Só que eu vou deixar entre parênteses, tá? Se eu te dou a frase leram o livro... Presta atenção. E te dou a frase o livro foi lido. Em qual das duas existe quem leu? As duas. Nas duas. Em qual das duas eu sei dizer quem? Nenhuma. Em qual das duas eu sei dizer quantos? Nenhuma. A diferença é que aqui em cima, o sujeito é que está indeterminado. Opa! O sujeito que está indeterminado. E aqui embaixo, quem que está indeterminado? O agente da passiva. E a frase o livro foi lido é igual à frase leu-se o livro. Ou seja, o livro não é sujeito aqui, o livro é sujeito aqui. Aquilo que é sujeito da analítica... Vocês estão acompanhando o mouse? Vocês estão acompanhando o mouse? Aquilo que é sujeito da analítica é sujeito da sintética. Porque o OD vira sujeito. O OD vira sujeito da voz passiva. O sujeito vira agente da passiva. De qual passiva? Das duas. Para, reflete e me pergunta antes de eu continuar. Ô, Rubão, nossa, eu me perdi. O livro não seria o agente da passiva? Pra mim, não tem sujeito. Pensa na frase. Pensa no nome agente da passiva, David. Agente faz ação ou sofre?
Ó, a pergunta do David é de interpretação de texto, hein? Não é de gramática. Pensa no nome, agente, David. Faz ou sofre? Faz. O livro lê ou o livro é lido? É lido. Se ele é lido, ele faz ou sofre? Sofre. Você está vendo que eu estou fazendo silogismo com você? Uhum. E você chegou à conclusão de que ele não pode ser agenda passiva. Uhum. Em qual das duas... Vamos comigo, gente. Em qual das duas o sujeito é paciente? Nas duas. Espera aí. Vamos com calma. Eu vou repetindo para a gente acumulando. Tudo bem? Voz ativa. O que o sujeito faz? A ação. É agente. Voz passiva. Quantas existem? Duas. Em qual das duas o sujeito é paciente? Nas duas, porque afinal de contas as duas são vozes passiva. Só que uma chama passiva analítica, outra chama passiva sintética. Ó, turma, se acertar a pergunta que eu vou fazer agora, eu vou para frente. Se errar, eu paro. Se nas duas vozes passiva o sujeito é paciente, a analítica é diferenciada da sintética pela atitude do sujeito, sim ou não? É uma pergunta grandona. Só que tem uma afirmação antes. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Nas duas o sujeito sofre ação. Certo? Pergunto, portanto, o que diferencia a analítica da sintética é o fato de o sujeito sofrer a ação? Sim ou não? Não. Não. Isso. O que diferencia ficou em verde. Sacou? Ó. Efeitos. Ó. Ficou em verde. Primeiro ponto. Voz passiva. Cuidado agora. Quando que o sujeito sofre ação na voz passiva? Sempre. Até aí? Gente, não me deixa caminhar. Ponto 2. Rubão, Fala. eu ainda tô meio confuso porque, tipo, o verbo ler, beleza. Agora, se fosse outro verbo que eu não manjasse tanto, eu ia ver, tipo, leu. Nessa conjugação, assim, eu ia procurar, tipo, quem leu, sabe? Eu ia tentar Tudo procurar bem, o mas... sujeito. Então, mas quem que falou que sujeito... Essa foi a primeira coisa que eu falei de análise sintática. É, Se eu não assim, pra me... não fazer a pergunta, mas, tipo, Eu não falei, eu não estou falando toda hora. Então, é isso que eu estou tentando mostrar há muito tempo, ô Felipe. E se eu não me engano, foi a Ana que eu perguntei, gente, como é que vocês aprenderam o sujeito? Eu não lembro se foi a Ana ou se foi o Breno, alguém falou, eu aprendi que o sujeito pratica ação. Essa é a pior merda que podem ensinar na escola. Essa é a pior merda. Quer ver uma coisa? Quer ver? Olha para essa frase aqui, ó. Ó, a descoberta dos cientistas. Vocês estão acompanhando que parece que eles já conseguiram criar uma vacina, né? Para o Covid. Surpreendentemente, num tempo muito curto. Mas, ó, a descoberta dos cientistas, é espantosa. Quem que é o sujeito dessa frase? Quem que é o sujeito? a descoberta do cientista. Tudo isso aqui é sujeito, certo? É dos cientistas, a gente tá errado. É dos cientistas, certo? Agora me responde uma coisa. Dos cientistas faz ação ou sofre? Os cientistas descobrem ou são... Pergunta de texto. Os cientistas descobrem ou são descobertos? Descobre Se eles descobrem, eles são agente ou paciente? a gente. Mas eles são agente do quê? Do ser ou de descobrir? Descobrir. Descobrir é verbo ou nome? Descoberta é verbo ou nome? Nome. Então eles são agente de uma ação nominal. Eles não são sujeito. Mais para frente, o que eu vou te ensinar? Que isso aqui é adjunta de nominal, ó. Eu vou te ensinar que isso aqui é adjunta de nominal. Então, Felipe, e gente, esse papo que eu estou falando não fica fazendo pergunta para verbo, vocês estão começando a entender por que agora.
É por isso que vocês não conseguem entender a frase. Vocês escrevem. Se eu não entendo nem a frase que eu escrevo, como é que eu vou entender a do outro para interpretar texto? Esse que é o galho. Eu não tenho falado assim para vocês, ó, vocês têm que dominar as ferramentas para conseguir produzir sentido, interpretar sentido. É isso. Agora, o Felipe, você entende por que eu falei que isso é uma aula difícil pra caralho? Porque vocês estão cheios de informação errada na cabeça. Não deixa de colocar dúvida, gente. Não parta dessa aula assim, ah, mas eu aprendi de outra forma. Existem outras formas? Existem. Me pergunta. Que aí eu te falo, ó, essa forma tá certo também. Se for uma forma que dá certo, eu vou te falar, vai por ela. Se você estiver acostumado, vai. Agora, não posso deixar uma forma errada. Porque, o Felipe, alunos que aprenderam a fazer pergunta, quer ver? O cara pega a frase e lê o seu livro. O cara faz assim, não faz? Quem lê, lê alguma coisa. Leu o quê? O livro. E esse maldito hábito faz vocês acharem objeto direto. Quando, na verdade, livro é o quê? Sujeito. Esse bendito hábito de fazer pergunta só daria certo em frase de voz ativa. Aí aparecem os golpes de quem dá aula. O cara, para fazer o método dele da aula, ele não te dá outro tipo de frase. Chega no vestibular, que é outro tipo de frase, você fala, e caralho, mudou? É por isso que vocês falam que gramática é uma loucura. Vou continuar aqui, gente. Bom, Ó, peraí. Desculpa, por favor. fala. E se na sintética fosse preposicionado? Não Quem seria o existe. sujeito? Então, você tá percebendo, David, que a tua pergunta pressupõe um estudo detalhado da palavra ser? Então, por isso que essa é uma aula de vozes verbais e palavra ser. Eu quero que vocês guardem algumas informações por enquanto. Me deixa caminhar um pouquinho, gente. O que eu quero que você guarde até esse momento? Voz ativa, sujeito, agente. É pouca coisa. Voz passiva, sujeito, paciente. Eu ia fazer uma pergunta que eu preciso fazer antes de continuar. Eu vou fazer uma afirmação, você me diz se é verdadeiro ou falso, tá? Voz passiva, logo sujeito, paciente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, só o inverso que é falso. Isso. Sujeito paciente, logo voz passiva. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Até aí tudo bem? Lá para frente isso vai ser explicado. Bom, se eu tenho passiva analítica e passiva sintética, e ambas o sujeito é paciente, turma, para saber se é analítica ou sintética, o critério é visual. A analítica, a analítica vai ter o verbo ser, a sintética vai ter a palavra ser. Pergunto, mesmo não tendo sido estudado, qual que vai ser o nome dessa palavra ser aqui, ó? Presta bem atenção, tá, gente? Qual vai ser o nome dessa palavra ser? Dessa aqui? Pronome? Não. Essa frase está nativa ou passiva? Deixa eu fazer a pergunta diferente. Essa palavra ser vai ser partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito? Pensa no nome. Vai ser partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito? Partícula passiva. Partícula passivadora. Isso. Agora eu vou voltar nos slides. Vou voltar. E essa palavra ser? O sujeito é agente ou paciente? Está escrito. Gente. Sujeito é o quê? Agente. Essa palavra vai ser chamada de índice de determinação do sujeito. Ou seja, a palavra ser, dependendo do nome que ela tiver, ela muda a voz verbal da frase. Quando a palavra ser é partícula passivadora, a palavra ser vai levar a frase para voz passiva. A palavra ser, quando é índice de determinação do sujeito, leva a frase para voz ativa.
Ó, eu não sei a opinião de vocês, mas assim, na minha opinião, a gente nem começou a aula direito e já começa a ter muito ponto de obstáculo. Porque são coisas nas quais não fizeram vocês refletirem. Os caras ficam ensinando nome, palavra C, partícula índice, partícula índice. Ô, gente, me responde uma coisa, pelo amor de Deus. Isso você já sabe. Vamos lá, vamos deixar anotado? C igual índice de determinação do sujeito. Voz ativa. Peraí. Deixa eu fazer umas coisas. Voz ativa. Se liga. Voz ativa. C igual partícula passivadora. Igual voz passiva. Dissertação. Dissertação. Vai. Predomina voz ativa ou voz passiva? Opa. Dissertação. Predomina voz ativa ou voz Passiva. passiva? Portanto, na dissertação, vai comigo, na dissertação, o C é predominante partícula passivadora ou indeterminação do sujeito? Partícula passivadora. Partícula passivadora. Ou seja, na dissertação o sujeito está explícito o tempo inteiro. Só que não é um sujeito que faz ação, é um sujeito que sofre. E eu apago o agente da passiva, porque na dissertação interessa a ação e não quem faz. Então, quando vocês aprenderam que não deve ser afirmo, não deve ser afirmamos, quando vocês aprenderam que deve ser afirma-se, sabe que esse C aqui é partícula passivadora. Sabe por quê? Porque, ó, afirma-se isto é igualzinho a isto é afirmado. Qual das duas está na passiva, gente? Qual das duas? Afirma-se isto, isso é afirmado. Nas duas. Quando vocês aprenderam, conclui-se isto. Isto é concluído. Opa, concluído. Ou seja, ó, aqui vai começar a dar salto em nota. Você tem que indeterminar o sujeito e voz passiva. A turma que estava no plantão ontem, lembra que a gente estava corrigindo uma frase e o André falou, Rubão, eu faria assim. Como era a frase? Os homens oprimem as mulheres. Lembram dessa frase que estava no plantão? Os homens... Aí estava mal estruturada. Lembra que frase que o André falou? As mulheres são oprimidas pelos homens. Lembram, gente? Qual seria a melhor frase de todas? Oprimem-se as mulheres. Era a melhor frase de todas. Agora, não é fácil chegar aí. Não é fácil. Isso é fato. Dúvida até aqui? Dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou parar a aula. Por uma razão simples. Se eu começar a explicar isso aqui, eu vou terminar 1h30 da tarde. E eu não quero ficar avançando no horário, porque eu sei que tem aluno que tem compromisso. Vou terminar um pouquinho antes. Alguém tem dúvida? Até aí? Turma, eu não vou liberar exercício de voz ativa e passiva, porque eu só expliquei duas coisas, e aí ficaria ruim. Então, o que você faz? Faz termos do verbo, tá bom? Faz exercício de termos do verbo, tá colocado lá, faz, vê se teve dúvida, faz o da apostila, e quinta-feira tem plantão meu. Eu queria saber se tem ou não alguma dúvida, que se não tiver,